Um dia nós estávamos buscando esta paz nos prazeres carnais, prazeres em vão, que quando faltar em nós virá a tribulação, virá o desespero, mas o Senhor que Ele nos ilumina através dessa palavra. Devemos sempre, com perseverança, seguir a paz com todos. Lá no início, em Gênesis 4, Deus ali, quando estava vendo ali as ofertas de Caim e de Abel, duas pessoas que se chegaram à presença de Deus, um aceito e outro reprovado. Duas pessoas ali expressando a fé no nome de Deus, mas nós vemos que um foi rejeitado, Caim. Por quê? A fé é condicionada à obediência, a viver em plena vontade de Deus. No capítulo 11, quando fala a galeria da fé, nós aqui vemos homens que negaram a si mesmo, negaram todos os sentimentos que são contrários ao sentimento de Deus, todas as vontades, para viver o propósito de Deus. E aqui Deus deu testemunho desses homens, dizendo que esta terra não era digna deles colocar os pés aqui nesta terra. Tamanha obediência e entrega por completa a esse Deus. E ele ali, Caim chegando e ofertando, a palavra nos diz que Deus atentou para a oferta de Abel, para Abel e sua oferta, mas Deus não atentou para Caim e sua oferta. E isso, a palavra nos diz que ele irou ali naquele momento. E Deus disse a Caim: por que iraste? Por que deve cair esse teu semblante? Se tu proceder, não será aceito? Mas se tu não proceder, o pecado está à porta, querendo dominar-te. Mas cabe a ti a dominar, e não ele te dominar. Nós vinha conversando, eu mais o evangelista Carlos, no sábado, e falando a questão do físico, quando nós machucamos, é com o tempo que ali vem a cura, mas sentimento, pecados, tratando do pecado, cabe a nós nos posicionar e querer nos libertar. Que nós venhamos sempre atentar para essa palavra e se render a essa palavra, lutar contra todo o pecado. A palavra nos diz que Jesus, 1 Pedro 4, ele padeceu na carne por nós. Ele deu a vida. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele padecia em meio de perseguições. A palavra nos diz que ele foi tentado em tudo, mas em nada tem pecado. Em tudo o que tem pensado aqui, ele foi tentado. E a palavra nos diz que aqueles que também têm esse pensamento, que se rendem a Deus, a cumprir a sua vontade e não se satisfazer os desejos carnais, para esses não há condenação. Não há condenação. Então, quando nós ouvimos a correção, não enoje, não desanime, porque esta palavra, o qual Deus tem nos enviado, é por amor a cada um que se encontra aqui nesta terra. E ele deve ser digno de ser reconhecido. 1 João nos diz assim: João, ele ali, tendo esta graça de andar com Jesus Cristo e ouvir de Jesus Cristo, ele diz: aquilo que ouvimos, aquilo que nós vimos e que nossas mãos contemplamos, isso nós anunciamos, para que também tenha comunhão com eles, conosco. E ele diz: o que nós ouvimos nós anunciamos. Deus, ele é luz, nele não há treva nenhuma.
não há pecado. E ele diz assim: se nós dissermos que nós temos comunhão e andar nas trevas, na vida onde o pecado está reinando, mentimos e não há verdade. Mas se nós andar na luz, como na luz ele está, se nós realmente lutamos contra todo o mal, contra todo o sentimento que não edifica, que não vem glorificar o nome do Senhor, contra todo o pecado, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos cada dia lutar, porque essa batalha, como aqui é citada sempre, a carne contra o espírito, contra a alma, é constante. Somos tentados pela nossa própria cobiça, e contra esta atrai ou seduz, dá luz ao pecado, e quando é consumado gera a morte. O pecado traz a morte, mas em Jesus Cristo nós temos vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como dizer que nós estamos em comunhão vivendo nas trevas. Não tem como nós dizermos que amamos andando nos prazeres carnais. A paz que o mundo oferece, como é citado no hino da harpa 570, ele busca essa paz no mundo, nos prazeres em vão, que não pode o satisfazer. Jó 9,4, ele vai dizer que o Senhor, ele é sábio de coração, e ele é poderoso em força. Quem endureceu o coração contra ele teve paz. Quem é que rejeita a palavra dele terá paz. Muitos neste momento estão atribulados, o mundo muito desesperado, ansiosos, sem saber o que fazer. Por quê? Porque não tem essa paz que nos garante, nos sustenta em meio a aflições, porque não é ausência de guerra, não é ausência de aflições, mas nós temos da parte do Senhor, pela presença do Senhor, o consolo sobre todas as nossas lutas, sobre toda a nossa adversidade. Só em Jesus nós temos esta paz. Louvado seja o nome do Senhor. Só em Jesus Cristo nós temos esta paz. Quem endureceu o coração contra ele e tem paz. Meus amados irmãos, sempre aqui é falado, sempre aqui está exortando a dar crédito a esta palavra, a deleitar esta palavra, porque é a promessa da parte de Deus. Como aqui é citado, a santificação é por meio da obediência à verdade da palavra de Deus. Como aqui foi afirmado na parte B desse versículo, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas nós temos que lutar cada dia a cumprir com esta vontade, a obedecer esta palavra. João 14, 27. Abre em João 14, 27. É culto de doutrina. Vamos folhear a Bíblia e vamos recordar o que Jesus nos ensina através desta palavra, ensinando aos discípulos e também a nós no presente momento. João 14, 27. Jesus ali, junto com os discípulos, ele vai exortar aos discípulos, porque sendo onisciente e conhecendo e sabendo o que viria sobre a vida deles, como todos aqueles que confessam o nome do Senhor e que querem viver de forma piedosa, sabendo de tribulações, de angústia, perseguições, ele diz assim, olha, no 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Esta paz, o qual o Senhor nos concede, guarda o nosso coração e nossa mente de todo mal. Não vai deixar que nós venhamos sobrecarregar
passar por sentimentos ruins, levando a ter uma vida de ansiedade, como é relatado lá em Filipenses 4. Porque a paz, essa paz, é somente para quem tem a presença de Jesus Cristo, que sente esta paz, que vai ter o coração e a mente guardada. O mundo, como foi citado no início do capítulo 12, o mundo ali se opõe à vontade de Deus, endurece o coração contra a palavra de Deus, lança esta palavra para longe da face, não rejeita, não aceita o reinado do Senhor sobre a vida, como é citado em Salmos 2, Salmo profético. Nós ali vemos falando das autoridades, mas não só as autoridades terrenas. Muitos aqui não aceitam o reinado do Senhor sobre a vida. Não deixe que esta palavra conduza os passos, lança para longe da face. Mas Jesus está dizendo que a paz que Ele dá não é como o mundo a dá. Essa paz, ela excede todo entendimento, está longe da nossa mente humana. E ela só é encontrada na presença de Jesus Cristo. E Jesus está em nosso meio. Agora seja o nome do Senhor. Abra Atos 3,19. O que nós estamos citando e falando. Atos 3,19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Primeiro, arrepender de todo o sentimento que não edifica e não glorifica o nome do Senhor, de todo o pecado, e converter. Só há uma forma dos pecados ser perdoados e apagados, é por meio do arrependimento, crendo em Jesus Cristo, convertendo a Ele. Não tem outra forma, como muitos fazem aí, pagando promessa pelos pecados. Não existe. Pode continuar pagando quanto quiser, não vai. Só tem uma forma de alcançar o perdão: é arrepender dos pecados, é crer em Jesus Cristo, é converter, é batizando, que os pecados serão apagados. E assim a presença do Senhor estará no meio, e não de dar a presença do Senhor a grande paz, muita alegria. É na presença de Jesus, é na presença do Senhor, como está escrito em Salmos. Grande alegria há na tua presença. Grande alegria há na tua presença. Arrependa. Os discípulos, eles foram chamados, como nós, igreja eleita, escolhida, fomos chamados para levar esta paz ao mundo, levar ao conhecimento do mundo, que é na presença de Jesus que há paz. Mas não tem como a presença de Jesus estar no meio, onde vive uma vida pecaminosa, onde busca satisfazer os prazeres carnais, no adultério, nas fornicações, em idolatria. Não é por aí que encontra essa paz. Esta paz, ela se dá pela comunhão ao Espírito Santo desta palavra. Precisamos estar de acordo com esta palavra, como foi citado em 1 João 1. Se nós dissermos que nós temos comunhão, nós precisamos, através do nosso testemunho, andar em conformidade a esta palavra, porque muitos honram de lado, mas o coração está longe do Senhor, está longe. Em Mateus 16, Jesus ali, chegando a um determinado lugar, os fariseus acusando ali aos discípulos, porque
não lavava as mãos várias vezes quando chegava das ruas. Aí Jesus ali vai dizer a eles: por que eles não dão crédito aos mandamentos? Porque Deus determinou honrar o pai e a mãe. Mas eles diziam assim: aquele que disser é oferta ao Senhor, não precisa honrar o pai e a mãe. Não precisa honrar o pai e a mãe. Jesus diz assim: vocês anulam os meus mandamentos por tradições vãs que foram herdadas dos antepassados. Muitos dão credibilidade a tradições vãs, mas não dá crédito aos mandamentos de Deus. Aí Jesus vai dizer assim: bem profetizou Isaías, falando de uma geração que honraria de boca, mas o coração estava longe do Senhor. Como nossos corações estão no presente momento? Como foi louvado aqui? Nós dobramos nossos corações para o Senhor? Nós realmente amamos aos mandamentos do Senhor? Nós buscamos deleitar na palavra do Senhor? Se nós estamos lutando cada dia para fazer se cumprir a vontade de Deus, eu quero, com total convicção, muita paz terá. Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: olha, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo lança para longe da face esta palavra. Não tem como ter esta paz. Mas a igreja verdadeira e fiel ama a lei do Senhor. E para esses há grande alegria e não há tropeço. O tropeço vem para a incredulidade, como está em 1 Pedro 2. Por não crer nessa palavra, na lei do Senhor. Por não cumprir, não dar crédito, não buscar andar em conformidade. Aí vem o tropeço, vem o desespero, vem a agonia. E a palavra nos diz que quando vier o mal, o Senhor virá. Porque para muitos, ou em muitos, Deus tem falado aos ouvidos, tem anunciado a sua lei, a sua palavra, mas não tem dado crédito a esta palavra. E a esses que não têm dado crédito, o mal virá sobre eles. Mas quem se deleita na lei do Senhor, é como está escrito em Salmos 1. Será comparado com uma árvore plantada a ribeiro, onde não vai se abater com o calor, com as dificuldades, porque esta pessoa está firmada na rocha que é Jesus Cristo, na vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor pode nos sustentar em meio a aflições. Jesus ali, ele não isentou os discípulos em João 16 de passar nesta terra por perseguições, por aflições, por dor, por prisões. Mas ele disse aos discípulos ali, exortando a confiar, ainda que muitos assim estará aqui, mas ele diz assim em João 16, 33, disse isso para que vocês saibam que em mim há paz. No mundo passareis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem tem fé em Jesus Cristo vai vencer toda
as tribulações, sem se abater, sem se desesperar da vida, como muitos neste momento estão desesperados, estão atribulados, porque a vida está opondo à vontade de Deus. Deus tem princípios, o Senhor é luz, nele não há trevas. Nós precisamos andar na luz como na luz Ele está, rejeitando todo sentimento, todo pecado, para que nós venhamos ter paz na presença de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Abra Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Culto de doutrina. Filipenses 4:7. O que eu citei, vou estar lendo para os irmãos estar sempre meditando e recordando. Paulo aqui, pela graça de Deus, do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, está longe, só mesmo quem sente em a presença de Jesus Cristo, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele inicia esse capítulo falando aos amados, à igreja eleita, que a alegria e a autoridade é ver o povo firme nesta palavra. Quando nós estamos em comunhão com essa palavra, isso é alegria no coração de Deus, é firmeza para o povo de Deus. Quando nós estamos em comunhão, andando junto. Mas aqui tinha duas pessoas que estavam na obra de Deus, no chamado de Deus, com indiferença. E não tem como ter paz onde o coração há indiferença. Não tem como ter paz onde há ódio, onde há rancor, onde há mágoa, onde há inveja. Não tem como, porque essas coisas são prazeres carnais. São prazeres carnais. E ele pede a essas duas pessoas que sintam mesmo, rogo a Evode e a Cíntia, que sintam mesmo no Senhor, que estejam em comunhão, que se liberte de todo sentimento. Deus está ministrando meu coração durante esses dias antes da ministração, que nós precisamos vigiar muito, porque uma coisa que nós ouvimos e nós colocamos no coração, isso vai nos levar à queda, a se prender da graça. A graça que Deus está nos concedendo, essa graça, é para que nós venhamos libertar de tudo aquilo que é má, de todo sentimento contrário à vontade dele, de todo pecado. Nós precisamos lutar, porque muitos, como Caim, ali Deus avisou a Caim: você tem que dominar, você tem que posicionar, desejar se libertar desse sentimento, querer libertar do pecado. Deus tem que contemplar no coração da pessoa se verdadeiramente deseja servi-lo. Olha o que aconteceu na família de Jacó. Abra lá Gênesis 37. Abra Gênesis 37. Gênesis 37. Louvado seja o nome do Senhor. Aí glorificando o nome de Deus, Deus vai falar conosco. Gênesis 37. Versículo 4. Vou ler o versículo 4 aqui. Olha, vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele, com José, pacificamente, por causa de um sentimento que entrou dentro do coração dos irmãos de José. E a palavra diz que cada vez mais, ia odiando, ia crescendo, porque
eles ouviram José falar de um sonho, o qual ali era uma profecia, que ele estaria por cima, e muitos ali estão se prostrando aos pés dele, mais ainda eles odiaram, porque nem todos querem ver o próximo irmão numa posição alta, porque o sentimento de inveja tem entrado no coração, e quando a inveja vem no coração, quando o ódio vem, não tem como essa pessoa estar ao lado do outro de uma forma em paz, não tem como. O bom relacionamento não vai ter, por causa do coração, o sentimento que está no coração. E se não libertar desse sentimento, se não lutar contra esse sentimento, coisas piores podem acontecer. Porque no texto que aqui nós vamos ler aqui, todo o texto, nós vamos ver que quando ele estava apacentando, e José ali, por mandato do pai, para colher informação deles, eles ali tramaram em matar José, o próprio irmão. Muitos por ódio, muitos por inveja, chegam ao ponto até de matar, como nós vimos nas redes sociais. Muitos. Mas ali, um intercedendo para que não viesse José ser morto, jogaram ali, pediram para que jogasse no poço. E ali eles ficaram ali alimentando, enquanto aquele homem estava dentro do poço. Imagine a insensibilidade dos irmãos, porque o coração já tinha tomado de ódio. Já tinha um ódio tomado o coração dos irmãos. E não tem como ter essa paz. Não tem como ter essa paz. Primeiro nós alcançamos a paz pela reconciliação, crendo em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, somos justificados, e pela justificação nós temos paz. Mas nós devemos ter esta paz com todos, seguir a paz com todos. E o resultado, enquanto ele estava ali, José ali, naquela aflição, porque José, ele tinha um caráter voltado aos princípios bíblicos, não concordava com o mal, com o procedimento dos seus irmãos, e aí ele trazia notícia ao pai, não era para entregar, mas por zelo, era um zelo. Então quando nós vemos muitos nos corrigir, como foi citado em Coríntios, a Paulo, havia contenda, não é querendo o nosso mal, mas é o zelo, para que nós chegamos ao bom procedimento, alcancemos essa paz que excede todo entendimento, para que nós venhamos estar firmes, para que seja sinal de autoridade, para Deus usar para o mal pôr por terra a todo momento. Não tem como haver no coração sentimento faccioso, inveja, ódio. Não tem como ter esta paz, porque aqui eles não conseguiam falar com José de forma pacífica, não tinha como, já tinha um sentimento, e o resultado eles venderam a José. Mas nós conhecemos a história, que José não deixou ser contaminado por aquelas ofensas. E o que eu quero dizer aos irmãos, nós temos que aprender a cada dia a lidar com, muitas das vezes, ofensas. Porque nós sabemos que no meio do povo há vasos de honra e há vasos de barro. Há muitos que se levantam, muitos por inveja criticam, não reconhecem o chamado de Deus na vida do próximo. E Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para um bom relacionamento, para nós estar amando um ao outro e orando um pelo outro, querer ver o crescimento espiritual do próximo, querer ver Deus usar para que a palavra seja anunciada, o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. É para isso que Deus nos chamou. Nós precisamos nos libertar de todo sentimento ruim. E essa palavra, pelo poder do Espírito Santo, que essa palavra no coração de cada um seja penetrada e todo o mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. José foi vendido
para um lugar longe da presença da família. Mas quando José, ali depois de estar no topo, governador, houve uma fome, os irmãos foram até José. José conhecendo, ainda que eles não tinham conhecido em princípio, mas José ali, em momento nenhum usou dessa posição que ele estava, em alta posição, para devolver a ofensa, aquilo que foi feito com ele, de maneira nenhuma. Mas se ele pagou com o bem, porque a gente dá o que a gente tem. É verdade. Se nós temos dentro de nós esse bem, se nós temos esse caráter, ainda que muitos nos ofendem, ainda que muitos têm ódio, ainda que muitos nos perseguem, nos critiquem, mas a palavra nos diz: abençoai, orai por isso. Para isso nós somos chamados, para abençoar e não para amaldiçoar, para que Deus venha manifestar. Nós somos chamados para levar a paz ao mundo, e esta paz é pela presença de Jesus Cristo. Só na presença de Jesus nós temos paz, só em comunhão com esta palavra que nós temos paz. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. É Jesus a nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Colossenses 3,15, meus irmãos. Colossenses 3,15. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual fosse chamado em um só corpo, domine em vosso coração, e sedes agradecidos, que ela reine em vossos corações. Nenhum outro sentimento má possa reinar, mas a paz, o amor, isso é agradável ao Senhor. Paulo aqui ele disse: verdadeiramente nós fomos ressuscitados. Se nós aqui, ao batizar, nós estamos sendo sinceros em estar morrendo para o mundo, para os pecados, e vivendo para Deus, a natureza terrena, o qual ele cita aqui, idolatria, impurezas, paixões, são os desejos carnais, deve morrer, o qual no outro tempo andávamos. Ela não pode mais dominar a nós, de maneira nenhuma. Mas ele aqui, ele diz o que é preciso que o servo tenha: é compaixão, é ter um caráter benigno, é ser humilde, é ter um espírito de mansidão, como isso foi ministrado no EBD domingo. É precioso para Deus o espírito de mansidão. 1 Pedro 3, algo precioso, e é necessário para corrigir. Gálatas 6, 1. Quando nós somos ofendidos, vigiai, para que nós não venhamos se contaminar. Como nós lemos o versículo 15 de Hebreus: cuidado, para que não se prive da graça, dessa oportunidade que Deus está nos concedendo em libertar do mal, nosso coração libertar de todo mal. Cuidado, que não venha nenhum sentimento de amargura, de inveja, sentimento de ódio, venha brotar, nos contaminar, e por meio desse sentimento, muitos outros também são contaminados. Muitos outros. Essa natureza tem que morrer, diz o apóstolo aqui, pelo Espírito, o Espírito pela vida do apóstolo. No outro tempo ela dominava, os prazeres estavam dominando vocês, mas agora não. Agora nós temos que ser revestidos de um novo homem, que vive verdadeira santidade em verdade, em santidade, em todo momento, porque sem santificação ninguém verá o Senhor.
se nós não perseverarmos, como foi citado, em caminhar a carreira que nos foi proposta, separado para viver em santidade, em perseverança, na doutrina, na verdade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Nós precisamos lutarmos a cada dia. E Paulo diz aqui, olha, versículo 13: suportai-vos aos outros e perdoai-vos. Por quê? Porque nós nos damos com gente, e muitas das vezes não vigiamos e acabamos muitas das vezes uma palavra mal colocada causar uma ofensa na vida do próximo, e cabe ao próximo a perdoar, porque se não tiver o perdão, não tem paz. Essa pessoa vai ficar com aquilo remoendo, e a palavra diz que o ressentimento destrói o tolo. Jó, capítulo 5. Quanto mais nós vamos levando para o dia seguinte, mais perturbação nós vamos ter na alma. Libere o perdão, porque assim vai ter a paz. Pois nós também estávamos pondo a vontade de Deus, e Ele nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos perdoou quantas e quantas vezes nós, em ofensas, mortes, em delitos e pecados. Paulo está dizendo: suportai-vos, perdoai-vos, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai. E acima de tudo, porém, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Só quando há amor no coração que vai cumprir com os mandamentos de Deus. E ele diz aqui: e a paz de Deus, louvado seja o nome, para a qual fosse chamado em um só corpo. Nós aqui, olha, Paulo diz que outrora, não só para aquela geração, mas para esta geração, a igreja, outrora estávamos odiando e odiosos, em inimizade, em disputa, em contenda, mas a igreja não, a igreja foi chamada para essa paz. Louvado seja o nome do Senhor, para termos um relacionamento, amar um ao outro, glorificar o nome do Senhor pela graça sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 3:18, vou pegar aqui para não fugir do horário. Tiago 3:18. Tiago 3,18 diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. O resultado da obediência à vontade a Deus, o chamado para esta obra, para semear, para levar a palavra, deve ser ter no meio do povo essa paz com os que promovem a paz. Ele cita no versículo 14: se porém tem em vós coração, se tem em vós coração amargo, coração amargo inveja e sentimento faccioso, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena animal diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão, e toda obra é má. Não tem como ter um bom relacionamento. Mas ele diz que nós, que temos o chamado para esta obra, devemos estar em paz com os que promovem a paz. Não só se trata desta denominação deste povo, mas o povo qual Deus tem o chamado para esta obra. Porque nós vemos muitos criticando por não ter um coração limpo, criticam o próximo irmão. Mas nós que somos fiéis a esta palavra, devemos sempre, ainda em perseguição, ainda em ofensa, esta paz deve reinar em nosso coração, e não deixar que sentimento de ódio, de inveja, de facção venha reinar em nossos corações. Paulo, ele vai dizer
em Coríntios 3, porque ele foi informado ali, um povo qual tinha um chamado de Deus, que estava em contendas, ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Paulo ele vai dizer: vós não sois carnais? Eu não posso falar com vocês de forma espiritual, porque aonde há inveja, onde há facção, aonde há ódio, a mágoa, não sois carnais? Quem é Apolo, quem é Paulo, quem é Pedro? Senão ministro do Senhor. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Todavia, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas sim Deus que dá esse crescimento. A glória, a honra é para o Senhor, é para Deus. Exalta o nome do Senhor, glorifica o Senhor. Quando o nome estiver louvando, estiver entregando, glorifica o nome do Senhor. É pela graça que sobe aqui, somente pela graça do Espírito Santo. Que não haja em nós nenhum sentimento de amargura, que não haja em nós nenhum sentimento de inveja, de mágoa, de rancor. Liberte, cabe a nós a dominar e não ele nos dominar, como Deus falou a Caim. Deus avisou a Caim. A palavra vem nos avisando, nos exortando, para que nós não venhamos ceder a nenhum desejo carnal. Aí ele disse: da onde vem essas coisas? Da onde que vem a inveja? Da onde que vem sentimento faccioso? Da onde vem essas coisas? Não é dos vossos membros que guerreiam? Não vem dos prazeres carnais? Não é da carnalidade? Não é de dentro? Muitos cobiçam, desejam, tem inveja e até com inveja mata para alcançar algo, mas isso não vai alcançar. Vai pedir e não vai receber. Por quê? Porque pede os prazeres, os próprios desejos carnais. Aí ele vai dizer no versículo aqui 8: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Como devemos chegar a Deus? De que maneira nós devemos chegar a Deus? Porque Caim foi rejeitado. É chegar com o coração temente, reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele reina, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Chegai-vos a Deus, é limpando-se no coração de todo o sentimento, de todo o pecado. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Purificai o coração. Só por meio da obediência a essa palavra, o coração será limpo. Só por meio da obediência a essa palavra. Abra em Mateus 5. Abre Mateus 5. Confirmando o que está sendo falado. Mateus 5. Versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. É uma afirmação. Bem-aventurado, mais do que feliz, os puros de coração, pois verão a Deus. Sonda o coração deste momento. Vê se não tem nenhum sentimento de inveja, de mágoa, de ódio. Sonda neste momento. Se tem tido esse sentimento e tem lutado, em nome de Jesus, que neste momento todo esse mal saia do coração, em nome de Jesus Cristo. Que venha ser liberto nesta noite aqui, sair daqui, porque foi para a liberdade que nós somos chamados, e não para a libertinagem. Cristo nos libertou para servir, para fazer o que é bem, para fazer o que é justo. Bem-aventurados puros de coração, esses verão ao Senhor. São os que lutam contra todo sentimento má. São os que lutam contra todo o pecado. Esses que estão com contínua perseverança, buscando limpar de tudo aquilo má. Esses verão ao Senhor. Esses verão ao Senhor. Esses terão a paz eterna.
não só a paz para essa vida, para nos sustentar em meio à aflição, porque, como foi citado, no mundo nós passaremos aflições, mas nele nós temos paz. O mundo está em guerra, o mundo está em luta, em inimizade, em ódio, em rancor, em mágoa, mas em Jesus nós temos a paz. Louvado seja o nome de Deus. Só em Jesus Cristo nós temos essa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí 2 Coríntios 7:1. Parte B, no versículo 14: sem santificação ninguém verá. Parte B, ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios 7. Versículo 1. Diz assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Obedecendo, devemos nos purificar de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, e cada dia aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Todos aqueles que proferem o nome do Senhor devem se apartar do mal, devem rejeitar os prazeres carnais a todo momento. Gálatas 5 vai dizer: os que são de Cristo crucificaram, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Quem realmente é do Senhor já crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Observe que a igreja de Corinto, quando nós lemos, inúmeros problemas estavam ali acontecendo. Pessoas estavam sendo tomadas por prazeres carnais, estavam os desejos carnais inflamados, se relacionando com as madrastas. Havia litígio no meio do povo, havia contenda no meio do povo, havia ali inveja. E Paulo ali vai dizer: já é errado no meio de vós ter litígio, ter inveja, ter contenda. Mais errado ainda é querer buscar nos injustos a direção. A igreja de Deus foi levantado homens para o ministério, homens para que o povo seja aperfeiçoado, para levar a igreja à obediência, a ser aperfeiçoada a cada dia. Devemos buscar na direção de Deus através dessas pessoas. Não é no mundo, porque o mundo está morto nos delitos e pecados. O mundo se tornou inimigo de Deus, porque ainda não confessou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A palavra diz que quando manifestou o pecado no jardim do Éden, trouxe a morte, o homem passou a ser mortal. E não só isso, muitas outras coisas. Separado de Deus, inimigo de Deus, debaixo da ira de Deus, debaixo de uma condenação. Mas o que nos alegra é que em Cristo Jesus nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo os desejos carnais, mas que anda segundo o Espírito. E como é andar segundo o Espírito, irmão Ricardo? É andar concordando com esta palavra, é andar buscando cumprir esta palavra, é andar em paz, em amor, no temor de Deus cada dia. Isto é andar no Espírito, e não deixar que os prazeres carnais reinem,
Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Abra aí 1 João 3, a promessa de Deus para quem deseja ver a face do Senhor. 1 João 3, é preciso, diz glória. Jesus deixou bem claro que é com muita dificuldade, com muito esforço, que vai entrar no reino de Deus. Porque esta luta, esta batalha não é contra a carne, nem contra sangue. Não é. Essa luta é no interior, carne contra o espírito contra a carne. Há uma luta interna. A carne querendo sobressair a todo momento. E só podemos vencer os desejos da carne dando ouvido a essa palavra, crendo nessa palavra, alimentando essa palavra. Cada dia nós precisamos alimentar essa palavra, porque aquilo que você alimenta mais estará mais forte. Quem tem alimentado mais? A carne? O mundo alimenta mais a carne, com pornografia, com vídeos indecentes, com coisas abomináveis. Mas a igreja não. A igreja cada dia está sendo alimentada pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. É ouvindo a palavra de Deus, é guardando a palavra de Deus. 1 João 3, vede como grande amor nos concedeu o Pai, que fosse chamados filhos de Deus. Não éramos filhos, não é como muitos dizem, o mundo diz, todos são filhos de Deus. Não é. Filhos de Deus, somente quem aceita Jesus como o único suficiente Salvador. João 1, 11 e 12, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas aqueles que o creram, deu o direito, deu o poder de se chamar filhos de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós confessamos Jesus como o único suficiente Salvador. Com grande amor, não foi pouco. Grande amor, palavras aqui no vocabulário nosso não pode definir o tamanho do amor de Deus para conosco. Concedeu ao Pai esse grande amor, que fosse chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu, não aceitou a Jesus, não reconhece Ele como Senhor, não crê no Filho de Deus. Mas ele diz no versículo 2, amados, agora, não era, mas agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havíamos de ser, mas sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Alguém pensou nisso hoje? Nós vamos ver o Senhor face a face? Alguém já imaginou o momento de estar ao lado do Mestre, do Senhor da glória? Aí ele diz assim, olha, quem? E todo que nele tem essa esperança de estar com Ele, de ver ao Senhor, de estar a eternidade com o Senhor, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Devemos purificar pela obediência à palavra de Deus. 1 Pedro 2,22. 1 Pedro 2,22. É pela obediência à palavra de Deus. Só mesmo. Jesus, ele aprendeu a obedecer aquilo que ele padecia, por aquilo que ele padecia. Em meio de lutas, foi tentado como somos tentados, em tudo, em todos os âmbitos, foi tentado, mas não pecou. Para nos provar que nele, só em Jesus, nós podemos vencer o pecado, só em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso nós estarmos cada dia nos purificando. É preciso nós cada dia dar crédito a essa palavra. Então, quando nós ouvirmos a correção da parte de Deus, não enoje, Ele corrige a quem ama e assombra quem tem com o filho. É para a nossa disciplina. Quem ama
A correção, ama a disciplina. Quem rejeita o conhecimento é um tolo, é um estúpido. Está escrito em Provérbios 12. Então, esta palavra é para o nosso conhecimento, para a nossa purificação. Que Deus nos conceda sempre essa graça. Só para citar Provérbios 4, 23, de tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o coração. Guarde da mágoa, da angústia, guarde da inveja, porque nele a paz que Ele nos dá vai guardar o nosso coração e a nossa mente em comunhão com Ele. Não vai nos sobrecarregar de ansiedade, de nada que possa nos tirar essa paz de espírito. E que Deus nos conceda sempre esta graça de estar pondo cada dia em prática tudo o que Ele tem nos ensinado. Do coração, Mateus 15 vai dizer que sai homicídio, adultério, fornicação, vem de dentro. A quebra dos mandamentos vem de dentro. Nós precisamos a cada dia nos fortalecer na palavra de Deus para não ceder para os desejos carnais. Vou terminar e encerrar com esse versículo que eu iniciei. 1 Samuel 16, quando ali foi enviado a ungir um dos filhos de Jessé. Samuel atentou para tudo, para a altura e para a aparência. Deus disse: eu rejeitei para esse ministério. Vocês veem o que está à frente, mas eu não. Eu olho para o que está dentro do coração. O que está dentro do coração. Que nós venhamos cada dia nos posicionar e olhar para dentro de nós e ver se tem algum sentimento que nos faz cair da graça. É necessário rapidamente nós tirarmos, para não perder esta paz, esta comunhão com o Senhor, com os irmãos, e para que nós não venhamos ser pedra de tropeço na vida do outro e deixar que o outro também venha se contaminar. Mas que Deus abençoe a cada um e conceda sempre essa graça em nome de Jesus. Amém? Já convido o pastor Luiz. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Aleluia. Daqui a um pouquinho Jesus está voltando. Fique até lá. Aleluia. Segue a paz com todos e a sem agora ninguém. Essa palavra fica em vossos corações. Quero fazer um paralelo